A gente iniciar aqui o nosso debate, João, queria saber basicamente quais foram as ameaças que o youtuber vem recebendo após a divulgação, né, do vídeo que está sendo intitulado como adultização nas redes sociais. Em a entrevista ao canal Pod Delas, né, eu assisti esse episódio sobre que ele cita essa denúncia. Ao ser perguntado sobre os cuidados que ele toma pelo fato de denunciar esses casos bastante delicados, né, crimes digitais, ele respondeu que, abre aspas, anda de segurança, né, anda de carro blindado e com segurança acompanhado. Então, eu queria saber de você quais episódios foram estes, né, que ele não aprofundou no Pod Delas e que ele acaba sendo vítima, né, de alguma dessas ameaças que, inclusive, ele cita que acabou recebendo um pouco antes, né? O Felca que vem fazendo críticas também às apostas online, ele diz que já vem recebendo essas ameaças. Queria que o senhor detalhasse que ameaças são essas, né? O que é que o influenciador, o youtuber, vem enfrentando aí com relação a esse episódio. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com o povo. As ameaças que ele vem recebendo já vem muito antes, né? Quando ele começou a denunciar as bets, né? Então, nesse momento ele recebe, né, por conta de mexer com essa rede, né, de exploração sexual, enfim, não só especificamente do influenciador que foi denunciado, mas nós estamos falando de algo muito mais amplo, né? Por conta de ele estar denunciando isso, a gente entende que há todo um mercado, né, por trás disso, há um mercado financeiro que lucra com isso, então por ter mexido nesse vespeiro, ele começou também a receber algumas ameaças até perturbadoras. Aqui eu não quero detalhar muito, né, o que tem recebido, mas são e-mails que vazam também nome de familiares, vem com o CPF, fala que vai com o endereço da mãe, né, de várias pessoas que participaram do vídeo. Né, então são várias situações descrevendo, né, como que os crimes vão ser cometidos, são questões bem perturbadoras, né, são vários e vários e-mails anônimos, né, que são vem com @proton, né, que é um e-mail utilizado justamente para esconder a identidade, né? Então ele vem recebendo esse tipo de ameaça, mas tá buscando a segurança, né? Não vou detalhar muito os planos de segurança, até por uma questão, né, de não colocar mais em risco, mas ele tá com um plano ali de segurança nesse momento, assim como esteve no momento das bets, né? Claro que você não pode detalhar um pouco mais quais medidas de proteção são essas, mas só para a gente saber, destes casos de ameaças, né? Alguém que denuncia crimes digitais, né? Isso que ainda está em investigação. Quais são basicamente os protocolos a serem tomados? Essas páginas que fazem ameaças eventualmente a pessoas que fazem denúncias públicas, no caso do Felca pela internet, né? Ele divulgou esse vídeo em uma média de 1 hora, né? Que faz essa série de denúncias, não foi só contra Ítalo Santos, foi também contra outros influenciadores, embora ele não tenha nominado, mas algum protocolo, a assessoria jurídica ou os advogados, eles identificam essas páginas que emitem essas ameaças, né? O que é que você pode adiantar para a gente? Para essas pessoas que acham que a internet basicamente é uma terra sem lei, né? Ô, João, queria que você falasse um pouco para a gente. Essas páginas, elas são identificadas, abre-se um processo de investigação. Queria saber um pouco mais como é esse protocolo que os advogados costumam adotar nesses casos. Não, perfeito. Nessa questão, como eu falei, né, que eu não ia detalhar muito os protocolos de segurança, mas eu posso detalhar sobre os andamentos jurídicos, né, o que a gente está fazendo na via jurídica. Então, ele vem enfrentando, né, essas ameaças, como eu falei, mas ao mesmo tempo ele vem também vem enfrentando também ameaças contra a honra, na verdade, crimes contra a honra, né? Calúnias, injúrias e difamações, como foi falado, né? Como você bem falou, ele está sofrendo uma espécie de ataque, né, em massa. Várias contas estão falando que, na verdade, ele está denunciando isso porque ele quer esconder, então falando que ele estupra crianças e não sei o quê. Então isso já vem de um tempo, né? Ele chegou a processar, está processando um perfil, né? Nós estamos processando um perfil de rede social que iniciou essa fake news, né? Iniciou essa mentira de que ele estaria curtindo esse tipo de conteúdo, né? Porque tudo começou com o estudo, né, para o vídeo. Ele começou a estudar para o vídeo, começou a seguir diversas contas, e com a conta principal dele,
E ao seguir algumas dessas contas, uma pessoa lá no Twitter pegou isso e fez um seguinte questionamento: por que que o Felca está seguindo menores que se sexualizam e está curtindo tudo, né? E nos próprios comentários, esse proprietário dessa conta, né, que na verdade é uma menina, a gente já descobriu, ela foi também engajando em outros comentários, dando a entender então que o Felca seria um estuprador de criança, nessas palavras, inclusive, né? Então, ele já vem sofrendo, né, por fazer esse vídeo, diversas difamações, diversas calúnias. Então, a gente já entrou em 2025, no começo de 2025, com um pedido de quebra de sigilo contra esse perfil específico. Só que por conta desse perfil, outros, né, seguiram nessa mesma linha. Então, são 230 pessoas que o Felca está processando, porque iniciaram uma campanha difamatória, né, nesse sentido de só porque ele seguiu a conta e estava fazendo o vídeo, ele então seria um pedófilo, estuprador, etc e tal. Então, nós estamos fazendo esse processo, porque isso também faz parte dessa intimidação, né, que ele vem sofrendo, acredito eu, né, de muitas pessoas fazendo essas postagens. Então, a gente está pedindo a quebra de sigilo, a gente está pedindo o afastamento desse sigilo, já obtivemos em outros processos alguns afastamentos, e nesse a gente ainda está aguardando a ordem judicial, né, os trâmites para seguir. Mas a justiça vai sim, acredito nela, que ela vai fornecer, vai determinar para que o Twitter forneça os dados. É isso, é uma verdadeira batalha judicial, né, João, com relação a esse caso. São 233 perfis a serem denunciados. Outro tema que eu gostaria de debater aqui contigo, e o Povo News vem acompanhando estes casos, esses projetos de lei que inclusive chegam na Câmara dos Deputados, é que após a divulgação desse vídeo, muitos parlamentares têm tentado pautar nesse assunto no Congresso Nacional. A gente tem visto diversas iniciativas, projetos de lei têm sido apresentados por representantes da direita e da esquerda. Eu queria saber como é que o senhor vê essas iniciativas, né? Elas facilitam essas investigações, né? Facilita o trabalho aí da justiça em torno de cobrar, né, a responsabilização dessas pessoas que acabam expondo de forma irresponsável crianças e adolescentes, né? A gente sabe que malefícios isso todo esse contexto traz. A gente trouxe uma psicóloga aqui ontem no programa Povo News, ela falou sobre os impactos negativos, né, para essas crianças e esses adolescentes nessa fase de desenvolvimento. Então, eu queria saber o que é que o senhor acha desses projetos, né, que vêm sendo apresentados no Legislativo pelos deputados, né, deputados federais aí estão se desdobrando na apresentação desses projetos, né, e se acaba ajudando mesmo a essas denúncias, algo que já é previsto até mesmo no ECA, né, há esse debate também. Então, é interessante você tocar nesse tema, e é importante eu estar aqui para esclarecer que algumas pessoas estão tentando até sequestrar, né, essa pauta, né? Então, o Felca faz um vídeo, né, mostra um fato, que é os algoritmos conseguem ser condicionados a direcionar alguém para conteúdos sexualizados envolvendo criança e adolescente. Então, esse foi um fato que o Felca mostrou no vídeo dele, né? E algumas pessoas estão pegando esse vídeo, né, aí politizando, né, levando para uma questão de regulamentação de redes. E eu falo aqui, né, numa perspectiva do meu cliente, né, não a minha opinião pessoal, ou enfim, algo nesse sentido, mas da perspectiva do meu cliente, essa questão de regulamentação de redes não cabe a ele decidir, né? Justamente como eu falei, ele mostrou um fato, ele foi um comunicador, então ele comunicou um fato. Agora, se a, se a sociedade vai querer uma lei de um jeito ou vai querer uma lei de outro, aí não cabe mais, né? Não cabe ao Felca, né? Cabe à sociedade debater, cabe aos políticos que nós elegemos, mas da perspectiva do Felca em si, ele não está apoiando nenhum projeto X ou Y, até porque ele não é advogado, ele não é político, né? Ele nem tem esse conhecimento, né? Ele tem o conhecimento de que é, inclusive, um ótimo comunicador, né? Ele comunicou um fato. Então, eu agradeço muito essa pergunta sobre regulamentação, justamente para também aproveitar e esclarecer isso. Ele não está apoiando um projeto X ou um projeto Y. As pessoas estão tentando sequestrar, né? Porque o engajamento foi enorme, né? Mas ele em si mostrou o fato. Agora, o que a sociedade vai fazer? Aí realmente não cabe a ele.
João, para finalizar aqui o nosso debate, eu queria saber qual o argumento da defesa para as acusações de que o vídeo é uma iniciativa política, né? Você acabou de mencionar esse assunto, né? Que teria sido encomendado pelo governo para pautar a regulamentação das redes sociais. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, né? Basicamente, você disse que ele não sequestrou. Basicamente, alguns políticos andam sequestrando essa pauta, né? A regulamentação não é algo aí a ser diretamente, né? Intencionalmente aí pedido pelo youtuber, mas alguns políticos acabam usando essa iniciativa aí para captar o político, não é isso? Isso, mas posso, como eu já falei na minha resposta anterior à sua pergunta, mas eu posso reafirmar, né? Eu vi, né, ali estou vendo, acompanhando na internet algumas que eu chamo teorias da conspiração, né? Eu acho que, inclusive, eu dou risada porque, assim, eu estava lá, né? Eu advogo para o Felca faz 3 anos, né? Então, assim, eu estava lá quando a gente estava falando sobre essa elaboração do vídeo. Então foi uma coisa feita assim, numa chamada, né, informal, a gente conversando, o que você acha de fazer um vídeo assim? Então foi uma coisa super informal, né, super assim, quase que na amizade mesmo. Então eu vejo essas teorias da conspiração, de que foi algo encomendado, etc. Eu até fico até às vezes lisonjeado, porque, nossa, parece uma super produção, né? Foi uma coisa feita dentro do quarto, praticamente, né? Assim, então, não tem nada a ver isso de que foi encomendado para regulamentar, até porque ele mesmo, até o momento, não falou sobre regulamentação em nenhum momento, né? Ele fala ali no fim do vídeo que as pessoas que estão xingando ele, conforme eu falei, né, as pessoas que estão difamando, vão ter o seu sigilo afastado, os nomes vão virar CPF, né, os arrobas ali das contas vão virar CPF. Mas ele fala isso numa perspectiva de uma legislação que já existe, que é o Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2015, que já tem 10 anos. Né? Então, na perspectiva dessa legislação, autoriza quebrar o sigilo quando alguém está cometendo um crime. E, de fato, estão cometendo crime contra ele, são os crimes contra a honra. Então, em nenhum momento o influenciador, porque está encampando essa campanha de temos que regular ou não temos que regular, não. Como eu falei, ele foi um comunicador. Ele foi e jogou luz em algo que existe e que ninguém estava vendo. Está acontecendo à luz, né, à luz do dia e ninguém está falando disso. Então, ser um vídeo encomendado não foi, de fato, eu estava lá, consigo ser testemunha, não é nem falando como advogado pelo meu cliente, eu estava lá mesmo, eu sou testemunha, mas isso não procede mesmo. João, para oficialmente finalizar aqui o nosso papo, eu sei que o Felca nominou diversas vezes, o influenciador Ítalo Santos nos seus vídeos. A assessoria jurídica do influenciador entrou em contato com vocês? Algum tipo de processo foi movido? Você tem algo desse sentido que pudesse adiantar para a gente? Então, até esse momento eu monitoro, né, o nome do Felipe, né, do Felca nos tribunais, né, e até o momento não verificamos nenhum processo, não recebemos notificação extrajudicial, não recebemos nenhum contato jurídico, nada desse tipo. A gente, inclusive, quando estava desenvolvendo o vídeo, eu acreditava que processos iriam acontecer, mas até o momento não recebemos nada, né? Não sei se também aí pela repercussão, né? Porque até onde eu sei, uma outra influenciadora, lá, também não lembro de onde que ela era, mas ela é uma influenciadora também, ela é menor que o Felca, mas ela chegou a fazer denúncias, acho que em 2024, sobre essa adultização, né, das crianças ali, envolvendo o Ítalo, né? E nesse caso, a Justiça da Paraíba mandou remover o vídeo, né? Eu não sei agora se, com relação a essa repercussão toda que o Felca fez, né? Não sei que juiz que teria, então, coragem de esconder essa realidade, como eu falei, que é um fato. Ninguém está inventando, ninguém está difamando, são coisas que existem, né? São fatos, é só você ver o vídeo que você vai enxergar. Mas até o momento a gente não recebeu nenhum contato, nem processo, ainda bem. É isso, João. Para finalizar oficialmente aqui contigo, nosso tempo já encerrou. Queria saber a sua avaliação sobre esses projetos que estão sendo apresentados, mas a gente tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você acredita que essas demandas, né, já são contempladas pelo ECA? A gente tem esse debate e projetos são apresentados, mas esse estatuto
né, já contempla aí esses direitos já garantidos, né? Você acredita que o ECA já toma conta de todo esse debate jurídico, o uso, né, e impede, né, e tem capacidade de impedir que esse conteúdo da internet ele exija atualizações de outros parâmetros legais, ou o ECA já abarca, né, todo esse debate? Você acredita que há mesmo a necessidade de uma discussão de aprimorar essa legislação, esse estatuto, ou ele já está suficiente aí na proteção dessas crianças, desses adolescentes? Perfeito. A gente tem que lembrar, né, quando a gente fala de redes sociais e Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem que lembrar que o ECA, ele é de 1990, ou seja, não existia redes sociais, né? Não existia internet, não existia YouTube, não existia Instagram. Então, o que que acontece? Quando uma lei ela é feita, né, ela para no tempo, só que a sociedade continua evoluindo. Então, de 1990 até agora 2025, imagina a evolução que não teve. Então, obviamente, a legislação nunca acompanha a sociedade, né, a evolução da sociedade. Mas o ECA ele tem uma questão principiológica, né? Então ele tem princípios ali que se aplicam mesmo com redes sociais ou sem redes sociais, né? Por exemplo, a proteção integral à criança, à imagem, à dignidade, né? Não proibição de incluir ela em situações vexatórias, né? Então eu entendo que de fato o ECA, por mais que ele tenha sido feito numa época que não existia rede social, etc., ele tem esses princípios que, claro, conseguem abarcar ainda. Então, eu não vejo assim, pelo menos por hora, né, que seria necessário uma grande mudança legislativa. Talvez pequenos ajustes, com certeza, pequenos ajustes na lei que já existe, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, serão muito bem-vindas, mas, assim, uma grande mudança, talvez como estão falando, né, uma lei fel, como a lei, eu acho que nesse momento, pelo menos a meu ver, não há uma necessidade. A gente tem sim legislação, tem o Marco Civil da Internet para também fazer essas quebras de sigilo quando há crimes, né, remoção de conteúdo, se é algo criminoso, isso aí já tem. E também o judiciário recentemente teve, né, a questão de decidir sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, enfim, mas isso é outro assunto, mas entra nessa questão também de responsabilizar as próprias redes por conteúdo de pornografia infantil, ou seja, dando a obrigação de remoção. Então eu acho que a gente está bem, bem servido, vamos dizer assim, de legislação. Não vejo que há necessidade de uma legislação muito específica.